Que quem vos fala é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Quero vos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Esse é o nosso canal do Momento da Escola Bíblica. Você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, digitando lá do seu celular, do seu tablet, do seu computador, Paulo.Delanhese. Que Deus venha abençoar a todos. Vamos à nossa matéria desta semana. Título da lição diz: O único Deus verdadeiro e a criação. Temos alguns versículos de parâmetros para a matéria de hoje. De segunda está em melhor dizendo, 1 Coríntios 8:6. O monoteísmo judaico é ratificado na fé cristã. Terça, Neemias 9:6. Deus é o supremo criador e provedor de todas as coisas. Quarta, Salmo 33, verso 9. Deus criou o universo pelo poder da sua palavra. Quinta, Gênesis 2:7. A origem do ser humano é Deus. Sexta, Apocalipse 4:11. Deus criou todas as coisas segundo a sua soberana vontade. Sábado, Romanos 1:20. A existência de Deus é um fato. E domingo, Marcos 12:39, dentro do nosso textuário. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então vemos aí Jesus ratificando, para os fariseus da época, que ele pregava o mesmo Deus do Antigo Testamento, pois ele ordena que a ordem era: ouve, ó Israel, o Senhor, o teu único Deus. A verdade prática leva-nos a crermos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então este é o Deus que nós cremos. A leitura bíblica em classe está dividida em dois versículos. Um que fala de Deus, ser único, e o outro que mostra a criação de Deus. Sendo o primeiro em Deuteronômio 6:4, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus e único Senhor. E Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então isso tem que ficar mais do que convicto aos nossos corações, que Deus é o Criador de tudo e que Deus é o único. Tem-nos algo interessante que a história vai nos falar sobre Deus, dentro da lição. Porque Deus, de muitas das vezes, se revelou ao homem de várias formas. Porque Deus, ele sabe como falar com cada homem e com cada mulher. Vamos ao texto. Ele se revela ao homem de diferentes maneiras. Porém, uma das formas que ele se revela a nós é mediante a sua criação. O relato da criação da terra, do céu, do homem não é uma alegoria. A narrativa da criação é um fato histórico, ou seja, algo que aconteceu exatamente como a palavra de Deus afirma. Quando o assunto é a criação do universo e da vida, sabemos que existem várias teorias que tentam explicar a origem de tudo, como, por exemplo, a teoria de Big Bang e da evolução. Mas cremos que o universo e a vida não são produtos de uma evolução, como alguns cientistas tentam afirmar, ou resultado da explosão de uma partícula. Cremos que Deus é o grande Criador. Tudo o que se desenrola, tudo o que se fala sobre essas teorias não passa de teoria. Para nós que somos cristãos e cremos na palavra de Deus, sabemos que isso são ensinamentos contrários a tudo aquilo que a Bíblia já nos revela de antemão. Que Deus, ele é o
Criador de tudo. E é isto que basta para mim, né? A minha crença, ela está firmada na palavra de Deus, e não em filosofia, não em teoria de homens e mulheres. Está firmado naquilo que a palavra de Deus me garante. A introdução da lição nos diz que a doutrina de Deus é vasta, e nem mesmo os grandes tratados de teologia conseguem esgotar o assunto. Isso é mais que a pura verdade. É impossível para o homem falar de Deus em sua totalidade. Por mais que existam grandes exegetas, grandes escritores, né? Por mais que existam grandes documentários, nunca chegaremos a um ponto final sobre Deus, porque Deus, ele é imenso, Deus, ele é tudo. O enfoque da presente lição é a unidade de Deus. O monoteísmo judaico-cristão e a obra da criação, nosso objetivo é mostrar que há um abismo intransponível entre o criacionismo e o evolucionismo. Não há na Bíblia espaço para a teoria da evolução nas suas diversas versões. Então, realmente há um grande abismo sobre a teoria do evolucionismo e do criacionismo, porque a teoria do evolucionismo, né, é uma teoria falsa. Já do criacionismo está documentado pela palavra de Deus, a qual em todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a afirmação, com mais de 1500 anos aproximadamente, de escritores de diferentes épocas, de diferentes idiomas, escreveram e falaram, revelado pelo Espírito Santo de Deus. O único Deus verdadeiro, parte 1. O Shema é o imperativo de um verbo hebraico que significa ouvir, que se tornou ao longo dos séculos a confissão de fé dos judeus. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus e único Senhor. Deuteronômio 6:4. A cláusula final é o único Senhor. Também se traduz por o Senhor é um. Gálatas 3:20, conforme as versões espanhola, Reina, Valera e Judaica, conhecida no Brasil como Bíblia Hebraica. A construção hebraica aqui permite ambas as traduções de acordo com a declaração de Jesus. O Senhor é um só. Marcos 12:29, tradução brasileira. Aqui um significado teológico importante, porque a mensagem não se restringe apenas ao monoteísmo, mas à ideia de existir um só Deus e de Deus ser um só. Diz respeito tanto à singularidade quanto à unidade de Deus. Zacarias 14:9, Salmo 86, verso Deus. Então vemos aí a ratificação, né, de Deus, mostrando ele ser único, mostrando que ele é o Senhor sobre todas as coisas, que não existe espaço para teorias, né, tanto da evolução, né, ou de vários deuses, como vemos em toda a história e como veremos alguns casos aqui dentro da própria lição. Parte 2, do tópico 1, o monoteísmo. É a crença em um só Deus e se distingue do politeísmo, que é a crença em vários deuses, como já havíamos falado. O politeísmo, ele crê em vários deuses, né? Eles estão baseados, né, dentro de crenças, né, onde não é só um Deus, mas muitos deuses. Mas nós, cristãos, né, temos a consciência que Deus, ele é único. As principais religiões monoteístas do planeta são o judaísmo, Deuteronômio 6:4, 2 Reis 19:5, Neemias 9:6, o cristianismo, Marcos 12:29, 1 Coríntios 8:6, e o erasmismo. Mas o monoteísmo islâmico não é bíblico. O Deus Alá dos muçulmanos é outro Deus, e não o mesmo Deus Javé da Bíblia. Então isso tem que ficar bem claro, ainda que os islâmicos são monoteístas, né? Eles dizem crer em apenas um único Deus,
mas este ensinamento é contrário à verdade, porque a sua divindade, Alá, nós veremos aqui que não tem nada a ver com o nosso Deus. Então, eles já não são tão monoteístas como eles mesmos acreditam. Veja-nos a história da onde surgiu Alá. Alá era um dos deuses da Meca pré-islâmica, deus da tribo dos Quraishitas, de onde veio Maomé, que o adotou como a divindade de sua religião. O nome Alá não vem da Bíblia e nunca foi conhecido dos patriarcas, nem dos reis e nem dos profetas do Antigo Testamento, menos ainda dos apóstolos do Senhor Jesus. Os teólogos muçulmanos se esforçam para fazer o povo crer que Alá é uma forma alternativa do nome de Deus Javé de Israel, mas evidências históricas e arqueológicas provam que Alá não veio dos judeus e nem dos cristãos. Então aqui está a prova de que Alá não é o Deus verdadeiro. Por mais que os muçulmanos se espermeiam, por mais que os muçulmanos matam milhões de pessoas por todo o mundo, quando se fala mal de Alá, Alá é falso. Alá não é o Deus da Bíblia. E não é simplesmente o pastor Paulo Delanhese que está afirmando isso, ou o pastor Ezequias, que é o escritor dessa matéria. Quem afirma é a própria história e a própria arqueologia. Os arqueólogos descobriu, exatamente da onde surgiu o nome Alá, da onde veio essa divindade tão cultuada pelos muçulmanos como se fosse o Deus verdadeiro. O monoteísmo judaico-cristão, parte 3 do tópico 1. Jesus não somente ratificou o monoteísmo judaico do Antigo Testamento, como também afirmou que o Deus Javé de Israel, mencionado em Deuteronômio 6, 4, 6, é o mesmo Deus que ele revelou à humanidade, João 1,18, a quem todos os cristãos servem e amam acima de todas as coisas, Marcos 12, 29 e 30. Assim, o Deus de Israel é o mesmo Deus do cristianismo e o nosso Deus. O apóstolo Paulo pregava para os judeus e gentios o mesmo Deus revelado por Jesus. O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e veja aquele justo e ouça a voz da sua boca. Atos 22, 14. Paulo está fazendo uma defesa, a respeito de Jesus ser aquele mencionado no Antigo Testamento, a qual o próprio Deus já havia revelado aos seus profetas para que o ouvisse e ouvissem a sua voz e atentassem para aquilo que ele falava. Subsídio teológico. Nossa maneira de compreender a Deus não deve se basear-se em preposições a respeito dele ou em como gostaríamos que ele fosse. Pelo contrário, devemos crer no Deus que existe e que optou por se revelar a nós através das Escrituras. O ser humano tende a criar falsos deuses, nos quais é fácil crer. Deuses que se conformam com o modo de viver e com a natureza pecaminosa do homem. Essa é uma descaracterística das falsas religiões. Alguns até mesmo caem na armadilha de se considerar autorrevelação divina para desenvolver um conceito de Deus que está mais de acordo com as suas fantasias pessoais do que com a Bíblia, que é a nossa fonte única de pesquisa que nos permite saber que Deus existe e como Ele é. Então, nós vemos que a Bíblia é o nosso manual de crença, de regra, de fé. A Bíblia é a bússola, do viajante. A Bíblia é o leme do navegador. A Bíblia ela é o manche do piloto. A Bíblia é o cajado do peregrino. Nós cremos unicamente na Bíblia. Nós não cremos em revelações extra-Bíblia. Nós não cremos em cumprimentos de histórias dos pais da igreja. Não. Nós cremos no que a palavra de Deus diz. Não adianta colocar um livro ou um escrito em igualdade com a Bíblia, porque isso é falácia, isto é mentira
do diabo. Que isso fique bem claro. Seja o livro de Mormons, seja o livro da Ellen White, seja o livro da Nova Era, seja o livro de Charles Tarsio Russell, da Testemunha de Jeová, ou seja os escritos dos pais da igreja, qual a igreja católica usa, né? Tudo isso é falso. A nossa regra de fé está unicamente na palavra de Deus. Não adianta adorar imagem, não adianta fazer imagem, não adianta venerar, não adianta acender vela, não adianta interceder ou pedir a elas alguma bênção, porque todos estão mortos e enterrados. Seja Maria, seja Pedro, seja João, todos morreram. Paulo morreu, e nós que aqui estamos, se não fizermos parte do arrebatamento, morreremos e seremos enterrados com eles, e só levantaremos do túmulo, todos, tanto eu como Paulo, Maria, João, no dia que o Senhor Jesus voltar, no dia que a trombeta tocar. Que isso possa ficar bem claro. Então, não adianta praticarmos monoteísmo, não adianta praticarmos essas mentiras de Satanás. Parte 2, criação versus evolução. O modelo criacionista. O criacionismo é a posição que propõe ser a origem do universo e da vida, resultado de um ato criador internacional. Essa cosmovisão é encarada com suspeita, porque a comunidade científica incrédula a considera uma proposta meramente religiosa. É verdade que a explicação religiosa tem por base a fé, Hebreus 11:3, enquanto a explicação científica se fundamenta na evidência empírica, mas existem variações em ambas as propostas. Descoberta ao longo dos séculos, confirma que causas inteligentes, empiricamente detectáveis, são necessárias para explicar as estruturas biológicas ricas em informação e a complexidade da natureza. Esse conceito é conhecido como design inteligente, criacionismo e design inteligente. Podem ser interligados, mas não são a mesma coisa. A proposta e a metodologia de ambos não são iguais, pois nem todo criacionismo aceita a teoria de design inteligente e vice-versa. O modelo científico de design inteligente propõe que o mundo foi criado, mas não tem como provar em laboratório o que Deus o criou. Então, nós vemos a autenticação sobre a criação e o evolucionismo, a qual eles mesmos acabam entrando em conflito com as suas próprias ideias, com as suas próprias teorias. Mas nós sabemos, né, que Deus, ele é o Criador de tudo. Isso é o que nos basta. Não importa o que vão falar, não importa o que pensam, não importa. Para mim, né, é crer que Deus é o Criador, pois é o que a Bíblia diz, e isso é o que me basta. O modelo evolucionista é uma teoria que nunca se sustentou cientificamente, apesar de sua aparência científica. 1 Timóteo 6,20 tem por base pressupostos naturalistas, entre os quais a proposta darwinista da seleção natural se destaca como principal mecanismo evolutivo. O naturalismo, a hipótese mais aceita para explicar o evolucionismo, ensina que o organismo biológico existente evoluiu em um longo processo através das eras, e a cosmovisão favorável à ideia de que o universo e a vida vieram à existência por meio de processos de geração espontânea, sem intervenção de um ato criador, isto é, eles teriam evoluído até a complexidade atual, por meio da seleção natural, a teoria da sobrevivência dos mais fortes. Mas tudo isso não passa de mera teoria, que nunca pôde ser confirmada. O evolucionismo ateu exclui Deus da criação. Então nós vemos que o evolucionismo, criado por Darwin e por seus seguidores, é uma teoria falsa. Quero até abrir um parênteses aqui.
Se isso fosse verdadeiro, por que agora não acontece mais? Por que as espécies não continuam evoluindo? Você já parou para pensar nisso? Macaco hoje gera macaco. Eu nunca vi um macaco virar homem. Como eles afirmam que foi assim que começou a humanidade. Macaco continua gerando macaco. O único ser que gera homem é a relação sexual do marido e da mulher, de um casal macho e fêmea. Esses são os únicos que têm o poder de gerar um outro homem, que é a sua espécie. Cachorro gera cachorro, vaca gera vaca, cavalo gera cavalo. Então essa teoria é falsa e mentirosa. Deus é o criador de todos os animais e do homem. É o que veremos logo mais, dentro dessa mesma matéria de hoje. Todas essas teorias são fábulas, são invenções engenhosas de homens que não acreditaram na palavra de Deus e não temeram a Deus. Porque se eles honrassem a Deus e temessem a Deus, eles teriam como base de regra para a sua vida a palavra de Deus. Subsídio teológico da parte 2. Quando consideramos a possibilidade de que Deus usou o processo evolucionário para criar ao longo de milhões de anos, confrontamos-nos com sérias consequências. A palavra de Deus não é mais competente e o caráter de nosso Deus amoroso é questionado. Já na época de Darwin, um dos principais evolucionistas entendia o problema de fazer concessão ao afirmar que Deus usou a evolução. Uma vez que você aceita a evolução e suas implicações para a história, então o homem está livre para escolher as partes da Bíblia que quer aceitar. Então nós vemos que a evolução, ela é falsa em todos os seus sentidos. E se o homem a aceita, ele está destruindo a sua própria fé. Porque ele tem que acreditar agora, não em toda a Bíblia, mas em algumas partes. Que é o que muitos homens, na sua arrogância, falam, que a Bíblia contém a verdade. Não, a Bíblia não contém a verdade. A Bíblia é a verdade. Essa é a diferença. Eles, para mascararem as suas crenças, eles dizem que existem textos da Bíblia inspirados e outros não. Isso é mentira. A Bíblia é totalmente inspirada por Deus, pois a história nos diz que durante quase 1500 anos ela foi escrita e foi usado vários homens, várias mulheres, inspirado por Deus. Alguns argumentam, mas a Bíblia foi escrita pelo homem. Sim, concordo. O homem é o único ser racional que tem a capacidade de escrever. Deus não podia usar um jumento, um cavalo. Deus tinha que usar o homem, que tem o domínio da escrita. Então, essa fala é uma fala faliciosa, é uma fala mentirosa para fazer as pessoas desacreditar na palavra de Deus. Mas nós cremos na palavra do Senhor. Criacionismo vezes evolucionismo. Hoje, muitos cristãos afirmam que os milhões de anos de história da Terra se ajustam à Bíblia e que Deus usou o processo evolucionário para criar essa ideia. Não é uma invenção recente, Isso é o que alguns historiadores dizem. Mas o que a Bíblia não confirma, para mim é teoria. Eu prefiro ficar com aquilo que a palavra de Deus nos garante. Parte 3. A criação do universo. Deus criou o universo do nada e é chamada Crentios ex nihilo, da teologia judaico-cristã revelada na Bíblia. A narrativa do primeiro capítulo de Gênesis é entendida à luz do contexto bíblico. O ponto de partida da criação é: no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. O verbo hebraico criou é bará, e este apresenta características peculiares. Sujeito da afirmação é sempre Deus, o Deus de Israel, e nunca foi aplicado a deuses estranhos. É um termo próprio para se referir-se à ação criadora de Deus.
a fim de distinguir-se toda e qualquer realização humana. Esta ideia do fiat divino, ou seja, do faça, é apoiada em toda a Bíblia. Deus trouxe o universo à existência do nada e de maneira instantânea, pela sua soberana e livre vontade. Salmo 33, verso 9, Hebreus 11, 3, Apocalipse 4, 11. Então, Deus é o Criador deste universo a qual vivemos. A narrativa da criação em Gênesis, parte 2 do tópico 3. No primeiro dia, Deus trouxe à existência a luz, Gênesis 1, 3. No segundo, criou a expansão ou firmamento, Gênesis 1, 6, 8. No terceiro dia, Deus ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar e apareça a porção seca, Gênesis 1, 9. A essa porção seca, ele chamou terra, e o ajuntamento das águas, mares, Gênesis 1, 10. Ainda no terceiro dia surgiram os continentes com seus relevos e a vegetação, Gênesis 1, 9 ao 13. Aos corpos celestes, o sol e a lua e as estrelas apareceram no quarto dia, Gênesis 1, 14 e 19. As aves e os animais marinhos surgem no quinto dia, Gênesis 1, versículo 20 e 23. Então vemos aí, dentro de 5 dias, a criação de animais, do mundo, dos firmamentos e de tudo aquilo que existe nesta terra. No sexto dia, Deus separa para fazer uma obra-prima. E esta obra-prima é chamada de a criação do ser humano. A raça humana teve sua origem em Deus, através de Adão. Atos 17, 26, 1 Coríntios 15, 45. Nós viemos de Adão, que isso fique claro. Nós não viemos do macaco, viu? Essa teoria é mentirosa, como eu já disse em cima. Se Darwin quer ter nascido do macaco, evoluído do macaco, o problema é dele. Se os seguidores de Darwin acreditam que eles são descendentes do macaco, tudo bem. Eu acredito que sou descendente de Adão. O ser humano foi criado no sexto dia, como a coroa de toda a criação, e recebeu de Deus a incumbência de administrar a terra e a natureza. O homem não é meramente um animal racional, mas um ser espiritual criado à imagem e semelhança de Deus. A frase façamos o homem, Gênesis 1, 26, quer dizer, vamos fazer o ser humano, pois o termo hebraico usado para o homem é Adam, que significa gênero humano. O ser humano criado por Deus se constitui em macho e fêmea. Mais uma prova aqui que a invenção da ideologia de Gênesis é mentira, tá? O homem nasce homem, a mulher nasce mulher. O que passar disso não é obra de Deus, é obra do diabo, é invenção do homem. Não caia nessa cilada aí da índole do Gênesis. Não caia nessa mentira aí de dizer que o homem e a mulher vai descobrir a sua sexualidade. Quando ele nasce, o médico diz o que? É um homem ou é uma menina. Porque Deus fez assim, perfeito, né? Para não ter erro. Esse ser humano recebeu diretamente de Deus o sopro em suas narinas. Gênesis 2:7. Em outro lugar, a Bíblia revela que Deus o fez um pouco menor do que os anjos. Salmo 8:5. Então aqui está a coroa da criação, que é eu e você. Deus guardou um dia específico para nos criar. Amém? Vamos ao subsídio teológico da parte 3. Em Gênesis 1, a palavra hebraica para dia é Yom. A maior parte do uso dela no Antigo Testamento é como o sentido de dia literal. E nas passagens que o que sentido não é, esse o contexto deixa isso claro. Primeiro, Yom é definido na primeira vez em que é usado na Bíblia. E seus dois sentidos literais, a porção clara do ciclo luz, trevas, e todo o ciclo luz, trevas segundo, é usado com noite e manhã. Em todas as passagens que essas duas palavras são usadas
no Antigo Testamento, juntas ou separadas. E no contexto de ou não, ela sempre tem o sentido literal de noite ou manhã, de um dia literal. Terceiro, é modificado por um número, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e etc, etc. O que em todas as passagens do Antigo Testamento indica dias literais. Quarto, Gênesis 1:14, define literalmente em relação aos corpos celestes. Então aqui está, né, uma afirmação sobre os dias, né, como sendo dias que Deus determinou para fazer as suas obras. Vamos à conclusão. Os ensinos inadequados sobre Deus e o Senhor Jesus Cristo exigiram da igreja, desde muito cedo, uma definição sobre os assuntos. Os principais credos iniciam declarando que Deus é o Criador de todas as coisas, no céu e na terra. Trata-se de um resumo que ensina a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Era uma resposta a diversos conceitos errôneos dos gnósticos sobre Deus. O contexto hoje exige uma resposta similar, pois são muitos os nossos desafios. Devemos estar preparados para combater a indiferença religiosa e o ceticismo à nossa volta, que tanto tem contaminado vizinhos, colegas de escola e também do trabalho. Então, nós vemos aqui na conclusão, né, da nossa matéria desse final de semana, que o ceticismo religioso, né, invenções humanas, tem afetado muitas pessoas, tem atingido muitas vidas. E cabe a mim e a você, que somos o defensor da fé, né, propagarmos ao Senhor como Deus supremo. Ensinar a esta nação e este mundo que Deus é único, né, e que não existe a evolução, mas que Deus criou cada um segundo a sua espécie, né? Que Deus, ele é o criador de tudo, seja do mundo ou seja dos seres que nele vivem. Amém? Deus abençoe a todos. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal a se inscrever, digitando lá do seu celular, do seu tablet, do seu computador, paulo.delanhese. Ajude-nos a levar a palavra do Senhor mais longe.